E, inclusive, esse blog, se não tivesse a participação de algumas pessoas, que é o Arlanson, o Caio, que está em Portugal, o Jota Mombassa, a Lene Shimoto, esse blog não teria o nível de criticidade que ele tem hoje e o acesso que ele tem tido cada vez mais. E também Estevão, desde o início, antes de ter qualquer coisa escrita, Estevão também a gente fritava muito, né, ficou horas me aguentando fritação na cabeça, né, sobre toda essa outra perspectiva. Porque assim, o que a gente pode perceber aí, que eu espero, na fala, talvez eu entre em algumas partes um pouco mais pesadas, eu espero que vocês eu vou ter que ler, porque é um apanhado de muitas coisas, então espero que vocês se segurem na cadeira e às vezes vai ser um pouco chato, talvez. E então porque uma fala só de 30 minutos, acho que a gente tem pouco tempo, então na verdade eu estou socializando coisas que a gente tem pesquisando e tem disponível no blog. Quem quiser depois olhar esse blog, tem uma página no Facebook também que é Contra Condutas da AIDS, e o blog é www.contracondutasdaaids.blogspot.com. Então, sem mais, eu queria fazer esses agradecimentos rápidos. O título dessa fala de hoje aqui é With AIDS, Everything Changed. Com a AIDS, tudo mudou. Margarita Sanches. Eu dei esse título para essa fala. E abro aspas aqui, começar com uma citação. O homem, quando não é contido, é um animal erótico. Tem em si um tremor inspirado, uma espécie de pulsação que produz um sem número de animais, que tomam a forma que as antigas tribos atribuíam a Deus. Antonin Artaud. Então aqui estamos, né, reunidos em ocasião do dia 1º de dezembro, essa data que não nos deixa esquecer que uma doença de homossexuais foi a responsável pela epidemia mais infame do século XX. Muito mais do que combater o que por definição médica sequer trata de uma epidemia, essa data serve para manter vivas as imagens, as manchetes, as provocações e as mortes que, indiretamente ou diretamente, tiveram que ver com a oficialização e recomendação da violência contra esses sujeitos que haviam sido localizados. O que existia apenas no bestiário psiquiátrico passou a ser conhecido pelo corpo social e, principalmente, colocou de uma vez por todas a heterossexualidade no abrigo seguro das verdades biológicas. Também com o surgimento dessa tecnologia dilacerante no início da década de 80, vemos delinear-se um espaço de exclusão e segregação que não é certamente do confinamento ou internamento, como na era clássica, também não está lado a lado com a questão puramente econômica. Esse espaço é antes uma tecnologia produtora de novos corpos, novas identidades, uma vez que se reinstaura a antiga preocupação com a saúde do corpo social e com o fazer viver. Há como que um conteúdo secreto por trás das técnicas de produção de verdade da AIDS, que reajusta as práticas às identidades, devolve a heterossexualidade para o lado são do corpo social e marca definitivamente a homossexualidade como a nova lepra. É, portanto, uma estratégia completa e eficiente no sentido de estremecer como um abalo sísmico as questões que vão desde o funcionamento do capitalismo e do Estado, ameaçado pelas subjetividades subversivas que emergiam da década de 70, à regulação do modelo de família e sexualidade exigidas para o bom funcionamento das sociedades de controle. E, claro, criando da noite para o dia uma indústria bilionária. Se voltarmos no momento anterior à sigla AIDS, iremos nos deparar com duas outras coisas que ainda não eram essa verdade médica tão bem aceita e recomendada, inclusive pelas instâncias institucionais e, portanto, oficiais da militância, ou se preferirem ativismo, hoje chamado LGBT, que o primeiro momento dessa verdade seria o câncer gay e a verdade religiosa também, que era a punição divina, né? Essa forma de se fazer e conceber politicamente um objeto ou plano de ação tem sua gênese nos escombros da década de 80 e do que se iniciou como ACT UP, grupos de pessoas que literalmente caíam mortas nas ruas de Nova York e São Francisco, implorando que o Estado americano se voltasse para aquele fenômeno que dizimava homossexuais e pessoas trans, realmente em especial homossexuais e pessoas trans. Percebo que acabei de usar o termo homossexual para me referir hoje àquela época, e isso denuncia desde já essa arbitrariedade linguística que concentra por trás de um significante como esse tanta história e lutas políticas. Se pensarmos no contexto exclusivamente norte-americano, ainda hoje não usamos tanto o termo homossexual em contextos informais. O termo gay, que em inglês significa feliz, é agênero. É utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino. Dizemos tanto he is gay quanto she is gay. Uma identidade completamente descolada nos manuais médicos.
e o que hoje parece tão banal quanto o termo heterossexual, inclusive utilizamos HT para facilitar, em inglês também não é utilizado tão informalmente. Em inglês usamos o termo straight, que literalmente significa correto, reto. No Brasil importamos o termo gay, mas sabemos que entre nós mesmos jamais usamos o termo homossexual, quando muito dizemos é do babado, ou é mona também, meu amor. Termos como sapatão e caminhoneira também há muito foram positivados, de forma que termos como homossexual masculino ou feminino e mesmo lésbica são herdeiros dos antigos hermafroditas psíquicos ou invertidos e terceiro sexo, juntamente com a legião de anômalos fabricados pela psiquiatria europeia. Esses termos são acionadores de uma patologia e de uma existência desde sempre secundária à norma. Servem para nos lembrarmos que não somos retos, corretos. O que eu estou tentando dizer, muito simplesmente, é que a AIDS teve como um de seus efeitos principais recortar melhor esses sujeitos felizes e invertidos, de forma que suas personagens passaram a ser melhor conhecidas e reconhecidas nas encenações banais e cotidianas, se não inteiramente produzidas pela AIDS, foram sim fixadas e transpostas por ela para o corpo social. É nesse sentido que Dizzy Croquettes, o documentário, é um microcosmos que reflete uma imagem cristalina daquele momento político que vivia seu auge nos últimos anos da década de 70, momento que se esvaiu quase completamente quando o câncer gay emergiu, literalmente rachando como um terremoto uma época, uma ética e uma estética que ainda hoje seriam muito mais infames e provocativas do que toda essa gente assimilada e higienizada por siglas. Evidentemente, não estamos deslegitimando as tentativas atuais de provocar essa igreja LGBT, com seus batismos e casamentos e adoções, mas, de fato, a meu ver, o que acontecia naquela época era fruto de uma resistência anticapitalista que, de fato, era uma ameaça à sanidade e saúde das classes burguesas. Não foi mera coincidência que no Brasil Dizzy Croquettes surge em meio à ditadura. Eu diria em meio a duas ditaduras, uma de esquerda e outra de direita, para mantermos a dicotomia fácil e rasa que engendra tantas ilusões. Era nisso que estava o potencial inventivo e subversivo de Dizzy Croquettes, uma não-identidade, uma anarquia completa que estremecia do capital às barbas de Stalin e Marx, a barba dos machos da classe trabalhadora. A potência do corpo político que surge após maio de 68 é inquestionável. Ela influencia os movimentos artísticos, políticos, a música, o teatro. Não poderia falar de muitos deles, ou ao menos não é minha intenção pormenorizá-los, e sim mostrar como esse elemento transgressor da moralidade burguesa ultrapassou e rompeu com o quadrado sem graça e recatado do movimento trabalhador. O que não se pode dizer durante muito tempo, mas que hoje não é mais segredo, é que a classe trabalhadora é um grande reduto da moral burguesa. Ainda que reivindiquem uma luta contra a exploração econômica capitalista, esses sujeitos estão ainda distantes de uma moral e ética que os libertem do jugo do conservadorismo burguês. Por isso a força dinamitadora do que surgiu no pós-maio de 68, uma estratégia de guerra, outra moral, sujeita-se com corpos revolucionários, sujeita-se de uma ação política que começava pela desconstrução da assignação pelo gênero. O corpo como campo de batalha, o corpo como ferramenta política contra o capital, contra a moral burguesa, associado às outras estratégias da contracultura, tomavam no fim da década de 70 proporções preocupantes para o poder, para as classes dominantes. Talvez muitos desconheçam a análise feita por Judith Butler sobre o documentário Paris em Chamas. É um capítulo onde Butler fala dos laços de família criados pelas dissidentes de gênero de uma Nova York pobre e excluída. Havia ali também um reflexo dessa mesma efervescência política, mas já transformada pela intervenção da AIDS. Com Dizzy Croquettes temos uma não identificação ou uma fusão desses ciclos masculinos e femininos. Em Paris em Chamas, já na década de 80, temos categorias de realismo, de cópia da norma, categorias sobre as quais as concorrentes disputavam quem era o homem ou a mulher mais reais. Nesse contexto, Butler faz a seguinte consideração, aspas, o que se torna claro na enumeração do sistema de parentescos que circunda o baile é que não somente as casas, as mães e as filhas mantêm o evento, mas que o mesmo é em si uma ocasião para a construção desse conjunto de relações de parentesco que dirigem e sustentam aqueles que pertencem às casas em face de um deslocamento, pobreza e falta de moradia. Esses homens se tornam mães uns dos outros, abrigam uns aos outros, criam uns aos outros, e a ressignificação da família nesses termos não é uma imitação vã ou inútil, mas a construção social e discursiva de comunidade, uma comunidade que une, cuida e ensina, que dá abrigo e cria possibilidades. Essa é, sem dúvida, uma reelaboração cultural de parentesco que qualquer um que não tenha o privilégio de uma família heterossexual, e aqueles que têm, mas que sofrem dentro dele, precisam ver, conhecer e aprender.
uma tarefa que faz com que nenhum de nós, que estejamos fora de uma família heterossexual, se torne completos outsiders ao filme. Importa ressaltar é na elaboração do parentesco forjado através da ressignificação dos próprios termos que efetivam nossa exclusão e abjeção, que tal ressignificação cria um espaço social e discursivo para a comunidade, que nós vemos uma apropriação dos termos de dominação que os direcionam a um futuro mais promissor. Fecha aspas. Judith Butler. Como todos que assistiram ao documentário puderam ver, já muito antes de Paris em Chamas, vemos de onde surgiram esses laços de família e comunidade. Esses outros laços que eram muito mais potentes politicamente do que essa cópia da norma, essa cópia da família nuclear burguesa. Dizzy Croquettes mais de uma vez mostrou que por trás daquele arranjo o que havia era uma família, laços que ultrapassavam o papai e mamãe que a psicanálise freud-lacaniana adora naturalizar, rompia com a ideia de que a solidariedade deveria girar em torno de personagens marcados e produzidos através dos aparatos de contar histórias cis-heteronormativos. Essa comunidade era uma troca de saberes, aquilo que algumas autoras se definiram como comunitas. É Turner que utiliza esse conceito e diz, aspas, valorizam mais as relações pessoais do que as obrigações sociais e consideram a sexualidade instrumento polimórfico da comunita imediata. Ao invés de tomá-la por base para um vínculo social estruturado e duradouro, a acentuação dada pelos hippies à espontaneidade, ao imediatismo e à existência põe em relevo um dos sentimentos em que a comunita contrasta com a estrutura. Fecha aspas. A comunitas reflete um deslocamento dessas classificações, uma nova forma de se relacionar e trocar saberes que implica, entre outras coisas, no grande fenômeno do uso de drogas na década de 60 e 70 em especial. Essa outra cultura implodia essa norma que definia as relações em torno da família nuclear heterossexual e o contexto de vivência e experimentações com o uso de drogas recreativas redefinia também o antigo compromisso com o papel meramente reprodutor da heterossexualidade. Não é por acaso que a pílula anticoncepcional aparece também nessa época. Aqui estamos concentrados no fenômeno de Dizzy Croquettes, esse pastiche, que é impossível localizar, da Broadway para o terreiro passando pelo circo. A família de Dizzy Croquettes influenciou e, como vemos pelas narrativas, criou uma contraconduta de gênero que era virótica e afetava geral. Os interesses de Dizzy Croquettes por essas razões. Entender como surge da dissolução do stalinismo na esteira do estruturalismo em maio de 68, uma potência tufão que conseguia fazer ruir as estruturas tanto do capital quanto da vontade de governar comunista. Para as que talvez tenham se perguntado por Margarita Santos, que é quem eu cito no título dessa fala, é a ela que dedico essa fala e é o acaso que me colocou junto dela. Margarita Santos, ou Marge, é uma trans maravilhosa que tive não apenas a oportunidade de conhecer, mas de dividir um apartamento há quase 10 anos atrás em Nova York. Porto-riquenha e moradora do Queens, Marge fez sua cirurgia de reassignação sexual no final da década de 70. Durante aqueles anos, Marge era uma belíssima jovem que frequentava e fazia brilhar de forma especial a cena disco da década de 70. Após fumarmos muitos baseados, Marge me narrava com detalhes as histórias de um passado sem AIDS. Straight men loved us, ou os corretos nos amavam. Me contava como se podia ir a qualquer lado pedindo carona, pois aquele espírito anticapitalista e anti-individualismo contagiava a cultura seca e dura da propriedade privada. With AIDS, everything changed. A primeira coisa foi o fim dessas caronas, pois segundo Marge não se sabia como era a forma de contágio, então o pavor da peste gay pairava pelo ar. Eis que em meio a esse mistério e essa nuvem de desconfiança que se assentava sobre essa escória da humanidade, vemos surgir do aparato terrorista midiático a tecnologia discursiva que finalmente cria o terceiro momento de verdade. Verdade brusca que não se deu sem a exclusão de todo um setor do biopoder, de grupos de médicos e cientistas que jamais teriam assinado aquele documento lido de forma inevitavelmente teatral. Para as que ainda não conhecem esse material, poderão conferir no YouTube, há lá, um vídeo dessa conferência que transcrevemos e traduzimos. Após várias mortes inexplicáveis, a maioria delas entre homossexuais, masculinos usuários de drogas, que apresentavam um quadro de sintomas, um raríssimo tipo de câncer chamado sarcoma de Kaposi, ou como se preferiu chamar na época, o câncer gay. Alguns especialistas heterossexuais, bastante austeros, com uma aparência, diríamos, estoica, apareceram diante das câmeras do mundo inteiro para anunciar as news. Na verdade, quem anuncia é uma senhora branca,
com sotaque do sul dos Estados Unidos, talvez do Texas, usando um emblemático vestido vermelho sangue, bem maquiado, cabelos escovados para fora e levemente tensa pelo tom de voz. Essa senhora, que ao julgar pela aparência bem poderia ser a primeira dama dos Estados Unidos, ou no cenário mais atual, a própria presidente do Brasil, era na verdade a secretária do Departamento Estadunidense de Saúde e Serviços Humanos. Exatamente numa tarde de primavera, nos Estados Unidos, dia 23 de abril de 1984, eu tinha 3 anos de idade, Margaret Heckler fez uso da seguinte anunciação. Good afternoon, ladies and gentlemen. First, the probable cause of AIDS has been found. Variant of a non-human cancer virus. Second, not only has the agent been identified, but a new process has been developed to mass produce this virus. Thirdly, with the discovery about the virus and this new process, we now have a blood test for AIDS. With the blood test, we can identify AIDS victims with essentially 100% certainty. Nossa tradução seria: boa tarde, senhoras e senhores. Primeiro, a causa provável da AIDS foi encontrada. A metáfora que é usada é algo que estava desaparecido e que após uma busca desesperada foi agora finalmente encontrado. Esse algo que se escondia e que não podia mostrar a cara, agora pode ser localizado. Uma causa provável, neste caso, está longe de ser algo que se pode provar, senão que existe a possibilidade de que seja a causa. Variante de, que varia ou que é derivado de um vírus conhecido de câncer. Aqui eu vou só fazer um adendo rápido, porque eu não tive tempo, não daria tempo de entrar nesses detalhes de médicos e tudo. Mas quando ela diz que nessa fala dela é um vírus derivado de um vírus de câncer, na verdade o vírus que é descrito como um retrovírus, na verdade todos os vírus que foram descobertos até o final da década de 70, eram vírus que tentavam se descobrir uma causa virótica para o câncer. Então, alguns vírus eles notaram que em vez de eles destruírem a célula, como todo vírus faz, que é um material de RNA, e invade uma célula e destrói o DNA da célula, o retrovírus ele fazia o vírus copiava o material genético da célula, ele ficava DNA e permanecia na célula, criava uma mutação na célula, não destruía a célula, então criava uma célula mutante. E esse processo, como é o inverso, e é uma enzima que faz esse procedimento de troca de material genético, chamada a famosa transcriptase reversa, migrou esse mesmo enunciado para o vírus HIV, mas essas outras células cancerígenas, a partir dessa célula invadida por um vírus, elas não tinham vírus nelas, outros vírus, retrovírus. Então, eles não puderam falar assim, o câncer é causado por um vírus, já que as células cancerígenas não tinham esse mesmo vírus da qual elas se reproduziram. Enfim, é uma parte assim que é mais médica, de textos médicos, mas eu preciso fazer essa breve explicação para mais adiante, quando eu digo que falhou essa tentativa de encontrar uma busca para o câncer que pudesse ser um vírus, né? Então é mais por conta disso, porque não se puderam, por exemplo, só para ficar mais fácil de entender, o HPV, que é o vírus que causa câncer no colo do útero. Esse câncer de colo de útero, se você procura esse vírus HPV nas células cancerígenas, você não vai encontrar o vírus. Então é bem complicado isso, é mais uma questão que quem vem das ciências humanas está acostumado a não pisar nesse quadrado porque não ousa, né? Mais ou menos assim, né? Está ali numa fortaleza, numa cidadela. Mas dando continuidade, né? Então, apesar de dizerem que o vírus é humano, derivado de um vírus conhecido de câncer, o vírus que surgiu a partir da relação... Então, apesar de dizerem que o vírus é humano, ou derivado de um vírus humano, por muito tempo se alimentou o mito de que o vírus da AIDS foi um vírus que surgiu a partir da relação entre um humano e um macaco. O que, evidentemente, tinha a função de justamente desumanizar as pessoas diagnosticadas com um suposto vírus. Continuando a fala da Margaret Heckler, em segundo lugar, não apenas identificamos o agente, mas um processo novo foi desenvolvido para produzi-lo em massa. Aqui é interessante notar a intenção de tranquilizar as pessoas de bem, já que o culpado foi encontrado e agora pode não ser apenas usado para testes, como também, subliminarmente, talvez nem tão subliminarmente assim, se diz através do governo que este vírus é uma arma biológica e pode ser reproduzida em grande escala. Em terceiro lugar, com a descoberta do vírus e esse novo processo, nós agora temos um exame de sangue para AIDS. Com esse teste, nós podemos identificar as vítimas da AIDS com essencialmente 100% de certeza. Ficamos transtornados com a eficácia que esse enunciado teve na época e, de certa forma, tem ainda hoje, em antropomorfizar subliminarmente os agentes e atores do teatro. Se prestarmos bem atenção, acreditamos que seja plausível que o agente ou agentes responsáveis por essa doença sejam os homossexuais.
degenerados, usuários de drogas, que foram agora identificados. Nós, heterossexuais, responsáveis e de bem, detentores da verdadeira episteme médica, que nos possibilitou ter 100% de certeza sobre o que falamos, utilizaremos suas identidades de vírus, que são para o corpo saudável da sociedade, para produzir em massa um pânico social parecido com a peste bubônica na Idade Média. Essa conferência representa uma completa mudança de paradigma no Ocidente, nas formas pelas quais se configuram os mecanismos de comprovação e contestação tanto da história quanto de verdades ditas empíricas. Esse olho destacado da ciência objetiva que cria e prescreve um contexto de crença. Esse período foi responsável por uma mutação nesses mecanismos que reformulou as doutrinas da natureza e da cultura. E ao contrário do que despreciavam a morte da clínica, não se trata de um mecanismo de comprovação que se dá no âmbito fármaco-pornográfico, mas de uma verdade proferida pela boca do monstro frio, que é como Nietzsche chama o Estado. O fato dessa verdade estar vinculada ao Estado e ao governo estadunidense, ou melhor, produzidas por eles, não existe tanto esforço para sabermos que esses estratagemas estão diretamente ligados com o aparato semiótico técnico do império colonizador. São verdades coloniais que reposicionam a produção de verdades novamente no centro imperialista. Teorias biológicas são declarações de poder, dirá Donna Haraway. Não coincidentemente, 8 dançarinos de Dizzy Croquettes morreram de câncer gay e de assassinatos que nitidamente tinham como motivador a AIDS, já que o ódio estava institucionalizado. Todos queriam as cabeças dessa gente suja e pervertida que trazia a morte e o apocalipse para as famílias cristãs de bem. Do nascimento da ficção chefe, que afirmava ter descoberto o vírus causador, à produção maciça das tanto-tecnologias ou tecnologias de morte e tecnologias de castração política, um dispositivo terrorista midiático tratou de forjar um aparato de punição que redesenhou por completo a realidade social. O que acontecia nas décadas de 50, 60 e 70 para que o biopoder se pronunciasse tão diretamente? Podemos hoje, através da autópsia desses saberes criados, legitimar a corrente científica que afirma ser o HIV, curiosamente regulamentado no idioma inglês, fruto, ou ainda que não tenha surgido de nós, ainda assim seríamos responsáveis pela proliferação das práticas promíscuas dos homossexuais masculinos. Que verdade desinteressada agenciava a ciência do pânico? A quem beneficiava a instauração de um complexo tecnobiopolítico que de maneira incrivelmente eficaz produzia capital, saber e também colonizava a população sobre a materialidade de seus corpos? Quais os efeitos na subjetividade daquelas que se viram obrigadas a assumir os procedimentos médico-morais que ganhavam status de verdade inquestionável? Essas perguntas ficam também para seu vídeo, mas algo nos parece deliciosamente tentador: afirmar, correndo grande risco de parecer precipitados, que a corrida em busca da causa microbiológica do câncer falhou miseravelmente, expondo uma forma viciada, unilateral, obtusa e capenga de analisar a realidade, reflexo do mofo cartesiano ocidental. Ao jogarem no lixo bilhões em pesquisas que nada comprovaram a existência de vírus de câncer, o Ocidente talvez tenha tido que engolir toda a sua ansiedade, estresse, gula, frustração, necessidade de dominação e colonização, comida geneticamente modificada e muito antibiótico. Não poderíamos engolir tudo isso sem aquele petróleo gaseificado chamado Coca-Cola. Para terminar, gostaria de citar Ursula Le Guin, que fez uma fala semana passada ao receber um prêmio de contribuinte distinta no 65º National Book Awards dos Estados Unidos. Vivemos no capitalismo, seu poder parece inescapável. Assim também era o poder divino dos reis. Seres humanos podem mudar e resistir a qualquer poder. Obrigado.